Olá, eu sou jornalista e radialista José Eduardo. Vamos começar nosso curso de fotografia, como ganhar dinheiro com fotografia. Você vai ficar surpreso com quanta oportunidade você pode ter em quantas áreas pode ser tirada trabalhar com fotografia. Claro que quando você se especializa numa área, fica melhor como uma referência. Como tem muitas profissões no mercado, que tem muita variação, você dizer que você trabalha com todas as áreas fica muito complicado, e a fotografia é mais problemática ainda. Você pode tirar foto de toda a área, de todas as áreas que nós vamos comentar, mas normalmente você vai se adaptar e vai se encaixar com uma área mais específica, né? A vantagem do fotógrafo é que ele tem horário flexível, né? Ele tem horários mais variados. O baixo investimento quanto à montagem de um estúdio fotográfico. Você pode ou não ter todos os equipamentos que a gente vai comentar aqui. A profissão, ela não é regulamentada, mas você pode tirar um MTB de jornalista fotógrafo, né? A gente comenta isso particularmente, que a gente não pode colocar isso oficialmente em registro, tá? O início da história da fotografia foi no início do Império Brasileiro, né, aqui no Brasil, onde se começou a se registrar todas as fotos, todas as realidades, no século XX. Aí na apostila tem bastante história, a cronologia completa da história da fotografia, é uma coisa bastante interessante de você captar, analisar, estudar e tudo mais para o seu conhecimento. O kit essencial de um fotógrafo, nós vamos falar aqui e explicar cada detalhe, tá? Primeiro é o tripé. O tripé ele é básico quando você quer tirar uma foto assim, no estúdio e quer marcar o momento, ter o controle do momento, porque na mão você tira de evento, mas no estúdio você tem que ter uma boa mão para controlar a foto. Um tripé vai facilitar bastante o seu trabalho. O tripé articulado. O que é o tripé articulado? É aquele tripé que ele desmonta, né? Ele recolhe as pernas para você fazer isso. Normalmente quem tem tripé articulado é fotógrafo que tira foto externa. Também o cartão de memória, uma das coisas que eu falo para você. Apesar da minha máquina, uma Nikon, muito boa, profissional, aí eu quero dar uma adendo agora, tá? A diferença entre um profissional e um amador é isso aqui, ó. Você tira o canhão, tá? E aí isso daqui é o mais caro da máquina. E daqui você troca e você troca. As máquinas hoje existem semi-profissionais. Aquelas que não saem o canhão, muito parecida com a máquina fotográfica profissional, elas são chamadas de semi-profissionais, apesar que tem de muita boa qualidade. O cartão de memória é uma coisa que, apesar de eu nunca ter, eu já tirei 600 fotos nessa máquina aqui, no evento, carregando, e não consegui completar ainda. Ela tem 4 GB de memória, tira foto em alta resolução, mas sempre é útil você ter um cartão de memória extra, tá? A parte. Porque vamos dizer que você vai tirar o de outro evento totalmente à parte, você troca o cartão e pronto, já tem um trabalho, dá para trabalhar com o cartão enquanto a máquina está sendo trabalhada. A mochila fotográfica, tá? A mochila fotográfica, a diferença da mochila, eu não tenho ela aqui, mas ela encaixa exatamente a máquina fotográfica e os acessórios, protegendo de qualquer pancada, qualquer acidente, né? A bateria extra é outra coisa essencial. Você ter uma bateria, eu tenho 2 baterias dessas, se eu puder ter 3, 4, quando tiver oportunidade, vou comprar. A bateria nunca é demais, tá? Nunca é demais, porque você tem uma quantidade infinita de fotos, mas a bateria não é infinita. Tem também o grip de bateria, que é o adaptador, né, o carregador, o eliminador de bateria, que é a fonte. Tem máquina fotográfica que tem fonte para carregar nela mesma, ou carrega ela à parte, ou seja, por isso que eu falo você ter 2, 3 baterias, porque enquanto você está trabalhando com uma, você já coloca a outra para carregar no clipe do carregador. Eliminador de bateria, parasol. Parasol normalmente é uma tela redonda, flexível, ela fica pequenininha, tá? É uma tela de tecido, do qual ela deixa passar uma parte da luz, tá? Para não dar esse problema que nós temos aqui no estúdio. Leitor de cartão, claro, um leitor de externo, porque às vezes você vai encontrar computador que não tem leitor de cartão.
não é um notebook que tem leitor, não é obrigado a todo notebook ter leitor de cartão, então é bom você ter um leitor de cartão externo para abrir em qualquer outro computador. Filtro fotográfico é aquele filtro que você pode ter várias cores para você fazer efeitos fotográficos. Controle remoto, o timer, a máquina tem timer, normalmente as máquinas profissionais têm timer, mas tem também, algumas máquinas têm acessório para você agregá-la a um controle remoto, você tirar a distância de acordo com a sua vontade. Iluminação LED, essa luz aqui que eu tenho aqui, ela está bem forte, mas a iluminação LED é a melhor invenção para fotógrafo, para estudo de TV, vocês não imaginam, vocês que são dessa geração agora, que já é comum a luz LED. Eu lembro que quando eu era garoto, eu mexia com eletrônica, eu mexia com LED, a gente fazia luzinha, fazia sequencial e tudo mais de som, eu brincava com isso com eletrônica. Nunca se imaginava que aquele LED ia se transformar em lâmpada, iluminar o local, ia se transformar em uma potência dessa de iluminação. Então a vantagem da lâmpada LED é que ela não aquece. Antigamente você pode ter uma noção de como que os estúdios fotográficos eram quentes, até que se adaptou à luz fluorescente comprida e aí ficou mais um trambolho dentro do estúdio e tudo mais, mas hoje a lâmpada LED você faz a quebra de sombra, você faz a adaptação e tudo mais. O problema da lâmpada LED por enquanto é que ela não tem regulagem, tá? Então você vai ter que trabalhar com filtros. Tem também o controle remoto, o softbox, é a varanda, é aquela luzes que tem tipo uma caixa na frente da lâmpada e ela impede com que venha uma luz muito forte, como está acontecendo aqui, tá? Os tripbox também é outro tipo de sombrinha de luz para fazer uma luz mais homogênea no estúdio. Os difusores são aqueles que protegem a luz, que reduz a força da luz em cima do objeto. Os rebatedores, aí rebatedor tem várias cores. Tem dourado, tem prata, tem prateado, tem cinza. Por quê? Porque ele reflete, ele vai fazer com que a luz seja... Vamos dizer que uma pessoa é branca demais, é igual a mim, né? Branco, e tem uma pessoa mais branca que eu. Aí você quer dar uma coloração na pele dela, ela não precisa fazer um tratamento de pele, entrar no spa e tudo mais para poder fazer um tratamento. Você consegue com esses filtros, rebatendo luz, fazer com que a pele dela fique um pouco mais escura, um pouco mais morena e tudo mais, fica um efeito muito legal. Eles também são retratáveis, ou seja, ele desmonta, fica pequenininho, é fácil de levar, leve também, tá? Tem os rebatedores, né? Os limpadores de lente, é aquelas pincelzinho especial para limpar a lente. O Les Pen, que é o pincel propriamente dito. A capa protetora de chuva, porque tem uma capa que às vezes você tem que bater na época de chuva. A iluminação dentro, às vezes, de repente, num ambiente externo de chuva, nublado, já comentei em outros cursos, ela é a iluminação mais homogênea, sai a foto mais bonitas. Quem não entende fotografia pensa que no dia de sol você vai ter uma boa fotografia. Não, é um dia nublado, né? E no dia de chuva. Mas aí a máquina fotográfica você tem que ter a proteção, né? E tem os filtros UV, que você coloca aqui na frente, né? A proteção de sol é aquela que fica aqui na frente. E tem os filtros para você não permitir com que o sol bata diretamente na câmera. De repente você vai bater a foto assim e o sol tá de frente. E aí fala, puxa, não tem como sair, eu preciso desse fundo. E aí você coloca o filtro e ele consegue regular o tipo de fotografia. Essa é a primeira aula. A apostila da primeira aula, ela tem bastante material. É muito importante que você leia tudo, você compreenda todo o material. Como eu falo em todos os cursos, o curso em vídeo, ele não é uma leitura, não é para eu vir aqui e ler a apostila para você ficar folgado aí, não. Ele é para acrescentar, como uma sala de aula. Você vai para a escola, tem os livros,
que são apoio, né? E o professor vai explicar. Então os vídeos no curso também EAD permite com que eu possa explicar mais detalhes, dar mais experiências, mostrar mais detalhes, coisa que na apostila não dá para se colocar. Então é de mais importante que você leia a apostila. Uma dica que eu te dou para você saber que você está compreendendo: tenta pegar parte por parte e fazer um resumo. Se você conseguir explicar para uma outra pessoa aquilo que você leu, é sinal que você aprendeu, nunca mais você vai esquecer, tá? Não que você vai lembrar de todos os detalhes, vírgula, ponto, tem gente que consegue, mas você vai entender o apanhado geral e vai entender um pouco do que eu estou explicando e vai compreender mais profundamente, até melhor de repente do que a explicação em vídeo, tá? Então tenta fazer o resumo desse capítulo, tenta para você explicar para alguém o resumo até para o espelho, para você mesmo, por espelho. Se você conseguir fazer isso com facilidade, é sinal que você aprendeu. Então, leia a apostila completamente, vamos para o intervalo, dá um respiro, tomar uma água e assim que você estiver preparado, e se você quiser ver, veja o vídeo novamente, e assim que estiver preparado, vamos retornar para a continuação da segunda aula, ok? Te vejo na segunda aula.